O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta semana, nós estamos acompanhando nas primeiras leituras da missa, da Santa Missa, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Hoje nós encontramos algumas recomendações de São Paulo a Timóteo. Dentre elas, se encontra o tema das Sagradas Escrituras. São Paulo incentiva, pede, recomenda a Timóteo que ele continue tendo uma proximidade, uma familiaridade com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus, que ele já tem desde a sua infância. Mas existe uma outra recomendação de São Paulo a Timóteo, que nós encontramos logo no início da leitura de hoje, que fala a respeito das perseguições, dos sofrimentos. Paulo recomenda a Timóteo que ele permaneça firme diante dos sofrimentos, diante das perseguições que ele enfrentar durante a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Ele até fala no versículo 12 o seguinte: aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só o que São Paulo fala para o seu querido filho espiritual Timóteo: se tu quiseres levar uma vida fervorosa em Cristo, prepara-te, porque tu vais ser perseguido. Aqui acho que vale a pena nós gastarmos um pouco de tempo. Aqui nós encontramos algo interessante, porque São Paulo, ele era como se fosse um pai espiritual de Timóteo. Ele tinha um carinho, uma estima, um apreço para com Timóteo. E essa realidade é recíproca, porque Timóteo via também na figura de Paulo um verdadeiro pai. Tinha um apreço, uma proximidade. Os dois tinham uma relação de pai e filho. Existia uma reciprocidade, existia uma comunhão, um carinho, um apreço entre os dois. Mas veja bem, mesmo tendo toda essa relação familiar, de proximidade, São Paulo não passa a mão na cabeça de seu filho espiritual Timóteo. São Paulo não passa a mão na cabeça de Timóteo como quisesse colocar ele dentro de uma bolha ou de uma redoma, de modo a protegê-lo de alguma provação, de algum sofrimento. Não, São Paulo não fala: fica aqui sentado do meu lado, Timóteo, qualquer coisa que acontecer, você me chama, porque afinal sou o seu pai espiritual. Se acontecer alguma coisa, olha, pode me chamar que eu vou te defender, porque eu sou o teu pai. Qualquer coisa, me chame que eu estou aqui para te acolher, para te proteger. Ele não fez isso com Timóteo. Prepara a tua alma para a provação, para as perseguições, como nós vamos ver lá em Eclesiastes capítulo 2. Se entrares para o serviço do reino de Deus, prepara-te para as provas. Assim como o ouro é provado, o cristão também é provado, é lapidado, é formado. Gente, São Paulo formou, educou Timóteo, não para que ele ficasse sempre protegido debaixo das asas do próprio Paulo. Paulo formou e educou Timóteo para a dureza da vida, para as adversidades da vida, para as contrariedades da vida.
Aqui, algo deve nos chamar a atenção, principalmente para você que é pai, que é mãe, para eu como sacerdote, para uma pessoa que exerce uma responsabilidade, ou que contribui, dá sua colaboração na formação de alguém que está sob a sua confiança. Eu penso que essa forma que São Paulo usou para educar e formar o seu filho espiritual Timóteo na fé cristã, pode nos ajudar. Você que é pai, você que é mãe, você é chamado a formar o seu filho, sua filha, eu como padre a formar um filho espiritual meu, alguém que eu dirijo, não para ficar sempre sobre a minha tutela, debaixo da minha proteção, como se eu quisesse formá-lo, educá-lo ali, nem a gente que forma é o próprio Deus, nós somos os instrumentos, de formar, educar ali como se fosse numa bolha, numa redoma de proteger de todo mal, de toda prova, tribulação. Não, somos chamados a formar as pessoas para a dureza da vida. Você vai ser perseguido, você vai encontrar dificuldades, nem sempre tudo vai dar certo. Na nossa vida, naturalmente, quem é cristão ou quem não é cristão, enfrenta sofrimentos e provas. Uma hora alguma coisa vai dar errado, mais do que uma. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai dar errado, não vai dar de acordo com aquilo que a gente pensou, maquinou, projetou. Uma hora, com todo respeito, vamos ter que experimentar uma certa frustração, decepção na vida. Eu, como sacerdote, também vou experimentar uma certa frustração, decepção, faz parte da vida a prova, o sofrimento, a tribulação. E nós temos que falar para essas pessoas: olha, nem tudo na vida vai dar certo, uma hora você vai dar com a cara na parede. Não queríamos que fosse dessa forma, mas uma hora você vai experimentar uma frustração, um fracasso. Nem tudo na vida vai ser um mar de rosas. Você vai estar preparado para enfrentar uma adversidade, uma frustração, uma decepção na tua vida? Como que você vai lidar com o conflito que você enfrentar na sua vida? Eu acho bonito quando um pai ou uma mãe chega e fala: o meu melhor amigo, a minha melhor amiga é o meu filho, a minha filha. E de fato é de verdade, eu acho bonito isso. É sinal que existe uma comunhão, uma reciprocidade, mais ainda uma confiança. Mas essa relação de amizade do pai e do filho não tem que substituir de fato a função do pai e da mãe na vida do filho e da filha. Que pode haver uma pequena confusão. Que essa relação de amizade pode muitas vezes não me dar a liberdade de chegar para com ele e chamar a atenção, de corrigi-lo, de mostrar para ele que a vida é dura, que a vida é difícil, de mostrar para ele determinadas coisas que uma amizade pode não me deixar mostrar para ele ou para ela. Não tem que substituir o papel de pai e de mãe, de corrigir, de ser firme para com os filhos. É bom, minha gente, passarmos por momentos de crises. Eu não entendo muito bem não sou médico, mas algumas pessoas falam por aí afora que às vezes é bom a criança, brincar ali descalço, ou na lama, para criar, parece que anticorpos, para sua autodefesa. Olha, às vezes é bom colocar a pessoa, não colocar você colocar, mas deixar a pessoa, a vida vai proporcionar isso naturalmente, mas eu vou enfrentar dele já pequenas situações de conflito, como isso vai fazer com que seja criado dentro dela anticorpos, vai adquirir têmpera, firmeza, ousadia, parresia, para que ela cresça lá na frente, quando enfrentar uma possível dificuldade mais grave, ela vai aprender a lidar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu encontro muitas pessoas adultas ainda, de 30, 35 anos, que ainda não sabem lidar com os conflitos da vida sozinho ou sozinha. Acontece, explode alguma dificuldade, algum problema, o que acontece? Já vai correr para debaixo da saia da mãe ou do pai. Não sabe enfrentar uma adversidade, um conflito na vida sozinho, e não vai procurar porque tem que ter o apoio mesmo dos pais, naturalmente, mas vai procurar porque não tem a capacidade de olhar cara na cara com o problema na vida. Vai procurar o pai e a mãe porque quer que o pai e a mãe resolvam no lugar dela o conflito que a vida propôs para ela. Não procura porque tem que procurar naturalmente o pai e a mãe, não. Procura porque não consegue lidar com os conflitos da vida.
Isso não é tão sadio, isso não é tão saudável. Existem muitas pessoas adultas que agem ainda como crianças, porque não sabem lidar com essas situações de dificuldade. Sempre procuram a barra de saia da mãe ou do pai. Querem que eles resolvam no lugar dele ou dela essa situação. Não é culpa dela, não é culpa dos pais. Infelizmente, ela foi levada pela própria vida a tomar essa decisão. Então, que nós possamos, nesse sentido, ter essa consciência de que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar sofrimentos e provas. Como que nós vamos lidar com essas adversidades da vida? Quando enfrentamos uma crise, um conflito, isto exige de nós um reinventarmos, exige uma criatividade. Por exemplo, nós estamos enfrentando agora a pandemia do coronavírus, Covid-19. Isso nos força o quê? A sermos criativos, a ter uma certa recriação, nos reinventarmos. Olha como o comércio está se reinventando, porque a crise potencializou coisas que a pessoa desconhecia. Quando uma criança, quando nós adultos enfrentamos uma certa crise, conflito na vida, isso vai fazer com que nós descobramos potencialidades desconhecidas em nós. E se tivermos a coragem ali de lidar com a situação, a crise nem muitas vezes é negativa, a crise muitas vezes é super positiva, porque vai exigir de mim uma resposta que quando estava tudo muito bem acomodado, eu não viria à tona. Por isso que é importante, não digo que é importante, mas faz parte da vida enfrentar frustrações, decepções e adversidades, contrariedades, porque vai fazer com que descobramos a potencialidade que nós somos, as graças que o Senhor colocou dentro dos nossos corações que estão desconhecidas. Então, que nós possamos aprender com São Paulo a crescer, a amadurecer em meio aos conflitos, aos sofrimentos que a vida nos propõe.